Graça e paz, irmãos. Quero deixar dois textos bíblicos e uma breve meditação com os irmãos. O primeiro deles se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, que diz assim: Pois vocês receberam o privilégio, a graça, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Uma graça maravilhosa, um privilégio, não somente de crer, mas também de sofrer, de contribuir, de abençoar, de ajudar, de socorrer por meio de Cristo. E o segundo texto, na segunda carta de Paulo, também aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz assim: Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Gostaria de pensar com os irmãos nesse breve vídeo sobre o privilégio que a gente tem de pertencer a uma igreja, de ser membro de uma comunidade cristã, de pertencer a um povo que serve ao Senhor. E pertencimento é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. E todo esse texto, especialmente o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, vai falar que a nossa responsabilidade, ela é também uma graça de Deus. Essa graça que o próprio Paulo falou aos Filipenses, que a gente padece, que a gente sofre, que a gente ajuda, que a gente contribui. E estas contribuições, elas sempre precisam ser motivadas pela alegria, pela generosidade, pela voluntariedade. Nós vivemos um mundo onde as pessoas cada vez mais são egoístas e não altruístas, onde as pessoas pensam sempre nos seus benefícios e não no privilégio que a gente tem de abençoar os demais. E eu gostaria de relembrar vocês, eu gostaria de incentivar vocês a manterem suas contribuições, a manterem sua generosidade, sua alegria em servir ao Senhor, inclusive com os seus dízimos e as suas ofertas. Pertencer a uma igreja significa receber todos os benefícios que esta igreja oferece, mas também pertencer a uma igreja significa participar, contribuir, ajudar para que esta comunidade possa abençoar os demais. Gosto muito de um trecho do livro do pastor Mark Dever, que diz assim: se uma igreja é um edifício, devemos ser os tijolos que o constituem. Se a igreja é um corpo, somos seus membros. Se a igreja é a família da fé, somos parte desta família. As ovelhas estão em um rebanho e os galhos em uma videira. Do ponto de vista bíblico, se somos cristãos, temos de ser membros pertencentes a uma igreja. E ser membro de uma igreja não é apenas e tão somente o registro em uma declaração, colocar o nome em um rol de membros. E não tão somente pertencer a uma igreja é ter uma afeição por um lugar ou por um grupo. Ser igreja tem de ser o reflexo de um compromisso vivo. Se não for assim, não tem valor algum. Que Jesus abençoe seu coração, que você se comprometa a ser fiel em suas contribuições, pertencendo a esta igreja que se chama Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. Deus abençoe
Tchau, tchau.